Oi, meus amores, tudo bem? Vamos para nossa aula de geografia. Bom, hoje nosso assunto é um assunto novo, então vamos começar pela página 72, tá bom? Todos pegando o livrinho de vocês, aqui é meu, e abrindo na página 72. O assunto é natureza e paisagem. As montanhas, os rios, as florestas, os mares e os desertos são alguns exemplos de elementos da natureza que tornam uma paisagem diferente de outra. Veja as fotos a seguir. Aí na letra A é a vegetação de floresta amazônica no estado de Mato Grosso em 2016. Aí tem a letra B, lá embaixo, que é a parte do deserto da Arábia em Dubai em 2017. Aí tem a letra C, que é parte das montanhas dos Alpes, localizadas na França, em 2015. Letra D, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês onde está a letra D. Placas de gelo em lagoa, parcialmente congelada na Islândia, em 2016. A letra E, aqui a letra E. Vegetação de coníferas na Rússia, em 2015. E a letra F, essa aqui. Animais em meio à vegetação da savana, na Tanzânia, na África, em 2015. Bom, agora o primeiro quesito. Observe novamente as fotos da página 72 e da página 73 e escreva no caderno qual é o elemento natural que mais se destaca em cada uma das paisagens. Vocês vão olhar novamente esses desenhos e vão dizer qual é o elemento natural que se destaca, o que é que mais aparece aí em cada foto. Bom, aqui ó, a gente pode ver o que mais aparece aqui. Árvores, mata, vegetação. Aqui, o que mais aparece? Areia, né? E aqui, vocês vão ver, cada desenho, vocês vão dizer o que é que mais aparece na imagem. Vai botar a imagem A, aparece isso. A imagem B, aparece isso. A imagem C, aparece isso. Vocês vão copiar isso no caderno. Depois da gente fazer essa atividade, vamos para a página 74. A ação da natureza na transformação da paisagem. As paisagens também são transformadas e diferenciadas pela ação dos elementos da natureza, como a luz e o calor do sol, o vento e a água das chuvas, dos rios e dos mares. Veja o exemplo a seguir. A ação das águas das chuvas. Nas fotos a seguir, é possível observar duas paisagens diferentes, embora elas apresentem o mesmo tipo de vegetação. A caatinga. Utilize o adesivo do material complementar e veja neste exemplo como a ausência de chuvas pode modificar a paisagem de um lugar. Bom, nessa primeira paisagem aqui, gente, vocês estão vendo bem bonitinha aí, né? Essa primeira é a paisagem da vegetação da caatinga, no município de São Raimundo, Nonato, no estado do Piauí, durante o período de chuvas, em abril de 2015. Ah, aqui não tem nada. Por que não tem nada? Porque vocês vão pegar o adesivo que tá na página. Vou ver agora qual é a página que tá o adesivo. Lá atrás, tá, gente? Deixa eu só ver onde está. Só um minutinho. Achei. O adesivo tá na página 162. Esse adesivo aqui. Ai, deixa eu segurar. Esse adesivo aqui, ó. Estão vendo? Na página 162. Vocês vão colar aqui. E esse adesivo é a paisagem da vegetação da caatinga no mesmo local da imagem acima, durante o período de seca, em outubro de 2015. Então, esses dois adesivos, é só, na verdade, só é um adesivo. Esse aqui não precisa colar nada não, vocês só vão colar aqui. Mas essas duas imagens são a mesma, sendo que aqui tá no período normal, de chuva, e aqui tá no período de seca.
Agora, aí vocês depois vão responder o segundo quesito, que tá aí embaixo da página, que tá perguntando: como é possível perceber a ação da água das chuvas nas paisagens acima? Justifique sua resposta. Vocês vão dizer o que é que a chuva fez de bom para essa paisagem. Para essa paisagem aqui, ó. O que é que a chuva fez de bom para ela? Em comparação à paisagem de baixo. Vocês vão ver a paisagem de baixo, vocês vão perceber que a chuva fez muitas coisas boas para essa paisagem daqui. Então, vocês vão dizer o que foi que ela fez. Vocês vão escrever no caderno também, tá? Agora, vamos passar para a página 75. Bom, na página 75, a gente vai ler, né, sobre a ocupação de morros e deslizamentos de terra. Em algumas cidades no Brasil, onde predominam formas de relevo com morros, é possível observar a derrubada de árvores para a construção de moradias em encostas. O que são encostas? São terrenos inclinados, terrenos assim, ó, inclinadinhos, que a gente costuma chamar de morro. Na época em que as chuvas ocorrem com mais intensidade, as encostas ficam muito encharcadas. Ou seja, o que é encharcada? Fica com muita água acumulada nela. Como não há raízes de árvores que ajudam a fixar o solo, a água penetra, aumentando o risco de deslizamentos de terra. Quando isso ocorre, porções pesadas de terra escorregam morro abaixo, levando tudo que encontra pela frente. Além de grandes perdas materiais, essas tragédias provocam a morte de pessoas que acabam soterradas pelos escombros. O que são soterradas? As pessoas ficam, quando cai as terras, cai por cima das pessoas, as pessoas ficam embaixo da terra, acabam morrendo porque tem um monte de coisa em cima delas e elas não conseguem sair de lá. Então, primeiro quesito. Você já tomou conhecimento de algum deslizamento de terra? Você já ouviu falar da notícia de que houve algum deslizamento de terra por aqui, na cidade ou em outra? Se sim, onde? Em qual lugar? Segundo, em sua opinião, o que leva as pessoas a morar em costas de morros? Por que vocês acham que as pessoas vão morar aí nesses lugares? Vocês vão escrever. Tudo isso no caderno também, tá? Terceiro, como os problemas dos deslizamentos poderiam ser evitados? O que vocês acham que poderia ser evitado para que isso não acontecesse? O que é que o governo, as pessoas, a prefeitura poderiam fazer para evitar que acontecesse isso, que as pessoas morressem? Vocês vão escrever isso para mim também, tá? Depois vocês vão passar para a página 76. A gente vai ler agora um pouquinho sobre a ação das águas dos rios. As águas dos rios também podem transformar as paisagens. O nível das águas de um rio, por exemplo, pode aumentar na época das chuvas e diminuir na época mais seca. Os rios também se deslocam naturalmente em direção às partes mais baixas do terreno. Nesse movimento, a força das águas remove pequenas partículas de solo que podem, ao longo do tempo, formar vales profundos no relevo, os quais são chamados de cânions. Aí, ó, o cânion como é. Aqui nessa imagem aqui, ó. É linda, né? Ação da água no mar. As águas do mar são responsáveis por transformar grande parte das paisagens litorâneas. Muitas praias, por exemplo, são formadas pelos grãos de areias trazidos pelas águas do mar. O movimento e a força das ondas do mar, por sua vez, ao baterem constantemente nas rochas, provocam o desgaste destas formações, dando origem a paredões chamados falésias. Que é isso aqui, ó, que a gente acabou de ver. Depois, na página 77, tem a ação dos ventos. Os ventos podem transportar uma grande quantidade de materiais, como areia e poeira. Em lugares onde existem dunas, a força dos ventos carrega os finos grãos de areias, deslocando-as constantemente de um lugar para o outro. Veja a seguir o exemplo. Aqui, ó, as dunas. Bom, o que foi que a gente entendeu? A gente aqui entendeu, gente, nessa aqui, ó,
que os ventos muito fortes carregam as partículas de areia e vai se formando dunas em vários lugares. Aqui, ó, a água vai batendo tanto na rocha que vai tirando a areinha da rocha, que vai desgastando ela e vai virando esses paredões. E aqui, a força dos rios. Ó, aí são o rio, a água, né? Tem uma força tão grande que ele acaba, ó o que ele vai fazendo. Desgastando a terra e formando esses valezinhos no meio. Bem interessante, né? Ah, tem agora outra ação aqui embaixo, na página 77. A ação da natureza ao longo do tempo. Em alguns lugares é possível perceber como o vento e a água atuam sobre a paisagem ao longo do tempo. Um exemplo é o Parque Estadual de Vila Velha, no estado do Paraná, onde algumas formações rochosas foram esculpidas pelo vento e pela água ao longo de muitos anos. O parque se destaca por suas esculturas rochosas, como a da foto ao lado, que lembra o formato de uma taça. Olha esse aqui, bastante interessante esse aqui, ó. Quem fez isso não foi ninguém, não. Quem fez isso aqui foi o vento. De tanto vento bater, de tanta água bater, a chuva, né? Toda vez derrubava um pouquinho de areia, um pouquinho de partícula de areia. Então, fazendo isso toda vez, acabava aqui. Levava várias partes da escultura. Olha como ficou. Bem interessante também. Aí depois, vamos para a página 78. Primeiro quesito. Vocês vão marcar um X em um ou mais elementos naturais que atuam na transformação das paisagens do lugar onde você vive. E aqui, quais são os elementos naturais que mudam aqui onde a gente mora? Os rios, aqui tem muitos rios, os rios acabam mudando alguma coisa? Não, aqui não tem muitos rios. Chuvas, sim, aqui tem muitas chuvas. Às vezes as chuvas acabam alagando, acabam aumentando o volume dos rios, os rios acabam transbordando. Então, sim, as chuvas sim. O vento. Aqui tem vento, mas não tem tanto vento assim, capaz de mudar a paisagem de onde a gente mora, não. A água do mar, sim, a água do mar também muda. Se a gente for ver em Boa Viagem, vários cantos assim, a gente pode ver que as praias ali à frente, a avenida, quando a praia está muito alta, o nível da água está muito alta, né? O nível do mar está muito alto, acaba passando para os calçadões. Teve uma época dessa que o nível da água do mar estava tão alta que a água ficou lá no meio da avenida. Além de que também, se vocês verem, tem umas rochas assim, bem no comecinho da praia em Boa Viagem, em algumas áreas, que é de tanta água bater, ela tá cheia de buraquinhos, porque a água levou. Tanto bater assim, acabou quebrando aquelas rochas. É bem interessante de se ver. Então, primeiro quesito, já dei uma dica quais são. Agora o segundo quesito. Responda as questões a seguir sobre uma transformação provocada pela ação da natureza no lugar onde você vive. Letra A. Qual elemento da natureza foi responsável pela alteração da paisagem? Vocês vão olhar o lugar onde vocês vivem e vão ver se aconteceu alguma alteração da natureza por causa disso. Um exemplo. Se aconteceu alguma chuva tão grande que derrubou alguma coisa, caiu alguma barreira, ou se deu um vento tão grande que derrubou uma árvore, ou fez alguma coisa que mudasse a paisagem. Vocês vão ver se aconteceu alguma coisa, não precisa ser necessariamente na rua onde vocês moram, não, pode ser na cidade. Vocês podem dar uma olhadinha na internet para pesquisar sobre isso. Se já aqui na cidade, aqui em Recife, já aconteceu alguma coisa assim, algum elemento da natureza que mudou a paisagem. Na letra B, tem a transformação que você observou ocorreu de maneira lenta ou ocorreu de maneira rápida? Como você chegou a essa conclusão? Depois de vocês pesquisarem isso que eu pedi para vocês pesquisarem, olhar se esse elemento da natureza mudou alguma paisagem aqui no lugar onde vocês moram, vocês vão dizer se isso foi de maneira rápida ou lenta. E como é que vocês descobriram isso? No sexto não, na letra C, tem
Faça um desenho que represente a transformação da paisagem que você observou. A gente já falou sobre as paisagens, agora você vai fazer um desenho para mostrar como foi que ficou essa paisagem depois de ter acontecido isso. Entenderam, não foi, gente? Qualquer dúvida pode me perguntar. Então, fica aqui a nossa aulinha de hoje de geografia. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente conheceu um pouquinho de como a natureza é tão maravilhosa e tão incrível que muda, né, a paisagem. Não é só o ser humano, mas a paisagem, a natureza também muda a paisagem que a gente vive. A água pode mudar, o vento, a chuva, tudo isso pode mudar a paisagem que a gente vive. Então, um beijo, tchau, gente, e até nossa próxima aula de geografia.